Fala, filhos prósperos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós temos uma convidada especial. Você sabe que aqui no Filho Próspero nós falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e finanças pessoais aí, à luz da palavra de Deus. E você é nosso convidado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha, porque nós sempre trazemos pessoas que dominam o assunto do tema que a gente fala. E hoje o assunto é bem relevante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta e a justiça restaurativa com a Tatiana Lemos. Antes de mais nada, deixa eu já apresentar a Tatiana Lemos, que ela tem um currículo aqui formidável. Uma mulher que transformou suas dores em forças e sua sensibilidade em uma ponte para reconectar pessoas e propósito. Com a experiência em liderança desde 1999, Tatiana atua na mediação de conflitos, utilizando a comunicação não violenta e a justiça restaurativa para fortalecer vínculos, restaurar relações. Sua missão é enxergar sementes onde outros veem ruínas. Ela criou alguns programas como Mediação Restaurativa Interna, Liderança de Dentro para Fora, Roda da Conversa entre Formiga e Ostra, tema já diferente aqui que a gente deve perguntar, né? Academia das Emoções, Pílulas Restaurativas e uma confeitaria autoral onde o sabor conta a história e celebra transformações. Ela é sensacional. Vamos aqui falar com ela. Já, calma aí, Tati. Vamos agora falar dos nossos patrocinadores. Sem eles, o Filho Próspero não estaria alcançando tantas e tantas conquistas. Porque falando nisso, já te convido a assistir um podcast do pastor Henrique e da Camila, que estamos chegando próximo. Acho que faltam umas 40 visualizações para bater o primeiro marco do Filho Próspero de 1000 visualizações. Então vai lá e assista esse podcast, compartilha com a família. Lá nós falamos sobre eu fali, e agora? Né? Nas horas, você vai encontrar especialista em funcionários de IA. Se você está crescendo, está buscando contratar alguém, se você quer escalar, quer ter qualidade de tempo para focar no que você precisa, eu te convido a ter funcionários de IA para responder lá tanto no seu WhatsApp, Instagram, e você vai vender mais, vai atender mais e vai atender melhor. Temos a loja D, onde você encontra de tudo. Você vai encontrar desde suplementos, roupas, enfim, bastante coisa lá com desconto. Inclusive, tem entregas que você só paga quando chega. Olha só que sensacional. Na ótica Golden Vision, você vai encontrar óculos com qualidade, atendimento profissional. É sensacional mesmo, vai lá. E se você falar que veio através do Filho Próspero, eles já te dão desconto. A agência de marketing Designo, que tem feito um trabalho excelente aqui com o Filho Próspero em relação às nossas mídias, né? Tem feito capas sensacionais, tem feito arte de divulgação sensacionais. O trabalho deles é excelente. O link também está aqui abaixo. Temos o curso Prosperidade com Propósito, onde eu e o Júnior falamos sobre finanças pessoais, à luz da palavra de Deus, e você vai parar de ficar sem dinheiro logo no começo do mês assim que recebe. Te convido a assistir também. E o canal do Júnior Saltério, né? Toda segunda-feira você vai encontrar uma boa palavra de Deus lá. Se você precisa ou quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, eu te convido a ir lá e fazer perguntas por Júnior Saltério. Lembrando que esse canal tem um propósito de falar que só Jesus salva. Então, se você está buscando um Salvador, se você está com aquele vazio no peito, te convido a conhecer Jesus. Agora vamos falar com a Tati. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Tati. Fala para nós, Tati. Conta um pouco para nós de como tudo começou nessa comunicação. Eu era uma comunicadora muito violenta. Eita, que isso. Até um pouco tempo atrás eu era muito violenta e eu não sabia, né? Eu acreditava que estava tudo bem, que estava tudo certo, que eu tinha as minhas razões, que eu precisava que as pessoas me dessem atenção e que eu era uma vítima de muitas coisas. E então eu descobri que não. Através de um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é esse livro que eu ando com ele junto com a Bíblia, tá todo mundo na bolsa. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que foi onde eu encontrei os ajustes, né, junto com a Bíblia, junto com a palavra, e lendo esse livro eu descobri que muito daquilo que está aqui está dentro da palavra. Então, isso me trouxe o apoio.
depois de eu ter passado, e aí eu vou falar um pouco da questão espiritual, depois de eu ter passado por um tempo com Deus, eu e Ele, o Senhor me trouxe essa ferramenta como apoiadora de recursos, né? Ela me trouxe recursos de reconstrução, de identificação, de autoconhecimento, enfim. Sobre ela eu consegui me reconstruir. Ruínas, reconstruir sobre, tirar as ruínas, que nem Neemias, né? E, Reconstrução. o que você fazia antes de descobrir a comunicação não violenta? O que você fazia antes, Profissionalmente, você está falando? profissionalmente? Ixi, muita coisa. Era manicure, eu sou uma pessoa muito ativa, então, assim, eu estou sempre muito em movimento. E eu sempre faço muitas coisas, e esse era um dos meus problemas. Eu queria fazer muita coisa, então a gente não consegue. Hoje eu estou meio focada, procurando, né? É um esforço de focar minha vida entre orientação socioeducativa e a cozinha. E o projeto é que daqui a pouco elas se unam e se tornem uma coisa só. Mas é um processo. Antes eu era manicure, eu trabalhava com comida, fazia muita coisa dentro da minha cozinha, professora, mãe, tudo que já trabalhei como operadora de telemarketing, já trabalhei como faxineira, e todos os lugares que eu entrava, eu executava muitas funções. Me chamavam de arteira, enfim, porque eu sempre estava muito querendo abraçar o mundo com dentro de vários nichos. Então, eu já passei por muitos lugares, muitos lugares. Aqui você falou que você era violenta, né? Já fiquei preocupado, né? Mas Era. você trabalhava direto com o público. Como que você. Que exemplos você pode dar dessas comunicações violentas que você Violentas. tinha, né? Antes de você conhecer o que era, né? Acho que a maior violência era a capa que eu usava sobre tudo, porque eu expunha algo que não existia. Eu transferia não a energia era real, era verdadeira, mas era uma capa que revestia muitos problemas. Eu questionava muito por que que fulano consegue fazer desse jeito e eu não consigo se dar. Eu entendia que eu podia, mas eu não entendia por que que o outro conseguia fazer de uma forma a não trazer problemas, porque eu produzia problemas com as minhas ações. Eu me sentia vazia depois de entregar alguma coisa, como profissional, como manicure, vamos colocar, que era um mundo a. Eu trabalhava com pessoas milionárias nesse tempo que eu era manicure, ganhava um salário muito bom. E eu me escondia atrás da manicure, porque era uma mulher poderosa. Né? Quem me conheceu sabe. Tati Lemos, porque Tati Lemos não é o meu nome oficial, meu nome de registro. Tati Lemos veio desse tempo. É um nome que me foi dado dessa construção, desta capa. E que eu não consegui tirar. Tá aqui, eu já perguntei para Deus, eu falei, Deus, né? Eu não consigo, porque é uma coisa que pega na boca das pessoas, né? Sim. Tati Lemos. E, enfim, isso acaba facilitando um pouco o jogo, né, do comercial. Mas eu me guardava atrás de uma capa. Existia um vazio, existia muito entulho, muitas coisas destruídas, e eu me revestia atrás de um poder que era real, mas não bem direcionado, não estruturado. Né? Eu tinha aquela força, mas eu não sabia qual era a estrutura. Estava toda perdida lá para dentro. Então eu produzia violência, e a maior violência que eu produzi foi essa capa que eu utilizei sem expor, entender para dentro, né, o que era necessário colocar para fora. E como é que foi o processo? Como é que foi o processo de descobrir, né? De descobrir o que você estava fazendo, né? Para nós chegarmos aí, daqui a pouco você começar a compartilhar sobre o que é isso, né? O que você vem trabalhando hoje. Mas como que foi essa descoberta, o processo de descoberta que te levou a essa descoberta? Dolorido, Thiago, não tem outra. Porque assim, é como se você fosse. A gente carrega feridas, né? Muitas vezes não tratadas. E aí a gente expor essas feridas, se eu tiro algo que está ali revestindo, ela vai entrar em contato com o ar, ela vai sofrer. Só que eu preciso entender o que está ali. Mexer em ferida é algo dolorido. Não imagina. E eu tive que fazer isso. Acho que foi o dia que eu olhei no espelho. Eu lembro o dia que eu olhei no espelho e eu falei: a partir de hoje você vai ser o que você tem por dentro. Só que para eu colocar esse que estava para dentro, eram as ruínas que estavam lá, que estavam em cima das coisas que eram boas, que eram realmente fiéis àquilo que eu sou, à essência, àquilo que Deus me deu, né, como talento. E eu olhei no espelho e eu falei: não é verdade isso.
Eu não enxergava a verdade. Sim. Mas eu também não sabia o que eu podia produzir depois daquilo. Eu não sabia o que fazer com aquele entulho todo, com tudo aquilo que eu carregava, né? Dores, rejeições, eh, eh, coisas que eu mesmo produzi, porque eu ia para as festas de família, eu brigava, porque eu queria atenção. E hoje eu entendo que eu queria atenção, mas eu discutia, eu brigava, eu quebrava as coisas. Dentro da minha casa, com os meus filhos, quanta violência eu produzi, porque eu não sabia falar para eles o que eu precisava. Hoje, a minha filha mais nova, que, que ainda vai casada, né, já está no período, ela está indo, tem 22 anos, ela tem a minha essência mais saudável. Ela tem a mãe mais saudável, né? Porque hoje eu já sei como falar, eu entendo o que eu preciso, como pedir para ela. Antes eu não sabia e eu tive que aprender a reconstruir, né? E eu sempre pego Neemias. Neemias subiu no muro alto para poder olhar a dimensão daquele problema. E a gente precisa fazer isso com a nossa vida. Pode chorar, porque nós vamos. Pode chorar. Porque a gente vai lembrando, e é isso. Eu Lógico. precisei ter uma visão ampla do tamanho da ruína. E foram muitas coisas. A gente, sem perceber, produz ruína para as vidas da gente através da nossa comunicação, porque a gente não sabe falar. Hoje eu trabalho em acolhimento de pessoas em situação de rua. Mas, e eu fui ensinada a, nesse mundo, né? Quando a gente trabalha com pessoas que têm dinheiro, a gente é condicionada a um padrão de atendimento. Eu utilizei esse padrão para me revestir. Então, era realmente esse padrão, porque a gente precisava se apresentar de determinada forma, ainda precisa. Sim. Então, existe um padrão de atendimento para ser eficiente para determinado público. E eu precisava ter aquele posicionamento daquela forma. E eu não entreguei algo que não fosse real, porque hoje a visão que as pessoas têm continua a mesma. Sim, nada mudou. Só que hoje existe verdade daquilo que eu ouço. Porque antes eu não entendia porque que as pessoas me achavam poderosa, mas era o posicionamento, era o jeito de falar. O posicionamento. E hoje, mas hoje isso é dentro. E foi muito dolorido. Foi difícil demais. É como se estivesse arrancando e era pedaços de mim que estavam quebrados, mas eu precisei tirar. Eu precisei remover aqueles remover. Alguns precisaram ser reconstruídos. Alguns precisaram ser reconstruídos, precisaram ser. Alguns precisaram ser removidos, né? Peça trocada, peças. Então é isso, precisou ser renovado mesmo, como não manutenção, reforma. É uma verdadeira reforma, porque a casa já existia, mas era uma casa muito sem graça. Não tinha teto, não tinha nada. Hoje é uma casa estruturada, mas doeu muito. Assim, não querendo mexer, mas eu queria saber assim, você entendeu por si só ou teve ajuda, teve apoio? Porque assim, eu acredito muito, né? Eu até cheguei a falar isso com você uma vez. Acredito muito que nós não somos nada na individualidade. Por isso que uma vez eu te perguntei, né, como que eu poderia te ajudar? Porque eu acredito nisso. Acredito que a gente não podemos crescer na individualidade, né? É muito difícil crescer na individualidade. Nós vemos a natureza não cresce sozinha. Pensa, as abelhas vai lá, pega na flor Poliniza. para poder espalhar, né? Então eu não acredito que nada cresce ou se multiplica só, né? Eu acho que todos nós estamos conectados, como diz uma série aí. Tem uma série que fala sobre isso. Então como que você começou esse processo? Eu falo isso porque para alguém do Filho Próspero que talvez esteja agora olhando para você e se identificando, a pessoa, além de poder ter seu apoio, claro, né, vai poder te buscar nas redes Por sociais, favor. né? Eu gostaria de saber como que você fez. Você vai através do livro que você se identificou e você conheceu? Como que você conheceu a comunicação não violenta? Começou com Deus. Na verdade, começou numa visão. Opa, visão, eu gosto de visão. Começou numa visão. Eu tive uma visão, né? Em sonho, eu tive uma visão, como a de Paulo tem lá, que ele relata que ele saiu do corpo dele e foi visitar outros lugares. Eu tive algo como uma experiência como essa. Uau. E essa experiência me mostrou pessoas, lugares e ferramentas. No final da visão, eu tinha uma ferramenta em cima do meu fogão, Eita, no fogão. retorno, Que doideira. meu fogão fechado.
e uma ferramenta que eu não conhecia em cima do fogão. Então, eu procurei o discernimento de uma pessoa que eu confiava, a Shirley, nesse tempo. E eu falei, Shirley, eu vi isso, expliquei. Ela falou, Tati, Deus vai te dar uma ferramenta nova, que você Uau. ainda não conhece. Mas é uma ferramenta que você vai usar em tudo aquilo que você for fazer. E tá, isso tem o quê? Eu comecei o meu processo porque eu desviei da igreja, né? Desviei, saí, afastei, sei Sim. lá. Mas eu fiquei 7 anos afastada. Era ministra de louvor, era líder de intercessão, fiquei 7 anos afastada. Eu desviei. Quando eu retornei, que é esse período que eu estou falando, da reconstrução, quando eu retornei, eu estava. Como que fala? Eu estava cheia de vícios do mundo, assim, daquilo que nós cristãos, né, dentro daquilo que a Bíblia diz, daquilo que não pertence ao caminho do Senhor. Sim. Então, eu fumava, bebia muito, viciadíssima em bebida, em álcool, né? E ela falou: Deus vai te dar essa reconstrução. Demorou muito. A gente está falando aí de 2019 para cá, 6 anos. Né? Foi um período longo. Então, assim, é um passo a passo. E eu fiz essa mentoria, eu digo que eu fui mentorada por Deus. Né? Existiam tempos que eu era encontrada pela minha filha, né? Pessoas que têm a chave da minha casa, mas eu colocava o louvor bem alto e eu no chão, em posição fetal, chorando muito, orando muito, e era uma dor. E tinham parceiros, né? Existiram parceiros, né? Existiam pessoas fundamentais. O Henrique e a Camila são pessoas que Exemplo. estiveram profundamente. Eles, na verdade, fizeram parte desse Desse processo processo. de dentro, né? Quantas vezes eu não tinha força para levantar, a Camila estendia a mão. Quantas vezes eu precisava de uma palavra para me suportar e o Henrique trazia essa palavra, sabe? Uma oração. Então, recebi muita parceria, fora as pessoas que jejuaram por mim, né? O tempo que eu estava para sair do cigarro e do álcool, porque o Espírito Santo me direcionava assim, eu quero sair porque eu não queria ir para a igreja. E aquela culpa, aquele apontamento, né, por causa do pecado. Mas o Espírito Santo falava, continua, fica em paz, que na hora certa eu vou te ajudar. Na hora certa eu vou te ajudar. Porque coisas mais profundas precisavam ser tratadas. Eu não ia conseguir sair do cigarro, porque para sair de um vício, você precisa estar emocionalmente estruturada. Porque o vício é suporte para o vazio que eu tinha. Né? O vício da bebida, a bebida ocupava um lugar que nas minhas emoções, que hoje ela não tem mais espaço, eu não preciso mais, porque ela está ocupada, ele foi ocupada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pelas pessoas que hoje eu posso levar. Como é bom eu poder ouvir alguém, eu estar falando aqui com alguém e de repente vir alguém de longe e falar, isso falou comigo. Eu não estava falando, mas a palavra toca longe, né? Poder renovar, mas vieram muitas pessoas, né? Pessoas para cada área, né, que vieram a ser tratadas para essa reconstrução, Para contribuir, né? para contribuir com essa reconstrução. Pessoas que, assim, estão em minhas orações todos os dias, porque em agradecimento. Eu agradeço pela vida da Camila, pela vida do Henrique, pela vida da Chile, a vida do marido dela, a vida. Gente, muita vida da Valdirene. A lista é A grande. lista é grande, Valdirene. A Valdirene, no tempo que eu estava saindo, a pastora Valdirene, no tempo que eu estava saindo, essa mulher jejuava no meu lugar. E aí eu falo para ela: Jesus morreu por mim, você jejuou no meu lugar. Ele morreu no meu lugar, você jejuou no meu lugar. Ela passou um ano comigo, assim, jejuando. Tawane, que era o tempo que eu estava em morte, morrendo. Eu digo que é o tempo que eu estava morrendo para mim, para que Cristo vivesse no meu lugar, porque não tem como Cristo viver no meio daquele lugar, né, ruim. Eu precisei, e era a sensação de morte mesmo, a sensação que eu tinha. Ela perguntava, como que você está? Eu falava, parece que eu estou morrendo. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer a qualquer momento, eu não ia aguentar. História sensacional, mas isso foi muito importante começar, acho que dessa forma, para que agora você pudesse falar pra gente o que é comunicação não violenta e restaurativa. São duas coisas diferentes, são duas ferramentas diferentes. Comunicação não violenta são técnicas de comunicação desenvolvidas por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que ele tinha como prioridade
entender por que as pessoas produziam determinadas falas, por que existia julgamento sobre os judeus, sobre negros. Ele tinha uns incômodos com relação às comunicações ao entorno dele, soluções que ele preparou, na minha visão, e ele diz isso. Esse livro é um pouco mais recente, ele não tem algumas partes. Tem um livro mais antigo que tem algumas partes, e ele relata nesse livro o porquê que ele gerou, mas ele tinha incômodos e ele tinha necessidade. Então ele andava com um caderninho, segundo esse livro, ele tinha um caderninho onde ele fazia o que ele sentia. Então passava o dia, no final ele tinha naquele caderninho o que ele sentiu. E aí ele ia desenvolvendo. Por que eu senti isso? E ele foi aprofundando dentro dele essas técnicas. Então, partiu dele, assim como partiu de mim, de dentro, ele partiu dele. Ele começou a desenvolver técnicas, entendendo os sentimentos dele, e aí ele começou a desenvolver isso com as pessoas, né? Até ele se tornar, porque não é muito antigo. 2013 ele escreveu o livro, 2016 o livro foi lançado. Um pouco mais de 10 anos, né? 12 anos. É bem recente. Então, e ele tem a conversa, e ele falava, ele apresentava, ele tem a girafa como representação da comunicação não violenta, por conta do coração. A girafa é muito grande, ela tem um pescoço muito alto, e o coração da gente, ele nos dá suporte para poder correr a corrente sanguínea. Então, o coração da girafa é muito grande, para ele poder ter suporte de conseguir chegar em todo bombear sangue para principalmente para a cabeça, né? Nunca tinha parado para pensar porque nisso. ele tem que ter essa força. E o coração, e ele traz tem uma conversa num vídeo no YouTube, se não tem traduzido, eu não encontrei, pelo menos. Se encontrar, fala para mim. Porque se você colocar comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, girafa e o... Ai, albatroz, não. Eu esqueço sempre o nome do bichinho. Mas é a conversa da girafa com um outro animal que ele usa aqueles fantochezinhos. Que põe na mão e ele faz uma conversa entre a girafa e ela fala sobre a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta fala sobre precisão da linguagem que a gente utiliza para expressar, para entender o que a gente está sentindo e para expressar aquilo que eu preciso expressar para que as necessidades sejam entregues ali, tanto para mim como para você. A justiça restaurativa, eu tenho como base a Kay Pranes, mas ela, basicamente, ela é utilizada na justiça, nas mediações de conflito. Então, numa mesa, aquela mesa que vai a família, ou o réu, enfim. E aí tem um mediador. Esse mediador utiliza-se de técnicas de justiça restaurativa para poder fazer com que as duas partes se saiam bem. Ninguém sai brigado com ninguém. E essa é a função da justiça restaurativa, restaurar. É trazer restauração, fazendo com que todo mundo fique bem. Isso não significa que você vai sair ganhando ou que eu vou sair ganhando, mas vai ficar tudo bem, né? Haverá um consenso. A justiça restaurativa, ela promove consenso entre as partes, sem perda, sem causar perdas, entendeu? Quando fala de violência, né? Violência. Porque você falou assim que você contou aqui que você teve essa comunicação com seus filhos e também você tinha consigo mesmo, né? Para que as pessoas possam entender, que elas saibam, eu tô tendo essa atitude. Você poderia dar algum exemplo prático de como seria essa comunicação violenta, por exemplo, dentro de casa? Basicamente, quando a gente precisa... Pais, eu vou falar de pais. Perfeito. Porque nós somos autoridades. Sim. A maior violência que eu hoje considero, porque eu já fui praticante disso, hoje eu considero a maior violência entre pais e filhos pai acreditar que a autoridade é mandar. Sim. Porque a gente precisa entender que filhos são pessoas, assim como nós. Mas o que a gente faz? Transfere para os nossos filhos aquilo que a gente quer que ele não passe. Não passe. Então, a gente tem medo que o filho sofra com determinada coisa que a gente sofreu. No lugar de eu entender como fazer com que este filho entenda, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas eles estão surdos. A internet está fazendo educação. Está promovendo educação. Concordo plenamente. Então, o que é que eu preciso falar
Como é que eu preciso produzir esse entendimento na vida do meu filho, sem perder meu filho? Porque o que que acontecia antes? Os filhos, por obrigação, faziam faculdades, os filhos, por obrigação, iam para lugares que eles não queriam ir, os filhos, obrigados, precisavam cumprir determinadas coisas, Trabalhar. trabalhar. Então, assim, por que que eu preciso trabalhar? Há de se ter a necessidade de explicar o que muita gente não quer fazer. Eu sou sua mãe e pronto, eu sou seu pai e pronto. Quantas vezes eu não falei, você vai porque eu sou seu pai e estou mandando. Isso é uma violência muito imensa, muito grande. Porque para a gente. E isso era um questionamento. Por que que. Eu olhava as famílias, né? Por que que fulano consegue, né? Isso tudo, desse jeito, fala e dá certo. E eu ficava perguntando, né? Isso antes da comunicação não violenta. Eu ficava perguntando. Por que que ele consegue? E aí, observando, não, mas ela fala diferente. Ela senta, ela explica, ela conversa, ela dá todo um Um desenho, contexto. faz todo um contexto. Então, hoje, com a minha filha, eu falo para ela, filha, olha, eu, não, eu faço ela entender, né? Procuro fazer, porque eu não sou responsável pelo entendimento dela, mas eu sou responsável pela minha fala. Sim. Então eu procuro falar de forma a ela entender. Se ela não entendeu, eu pergunto para ela, você entendeu, né? E o Marshall fala isso no livro. Fala para mim o que que você entendeu. Importantíssimo. Porque às vezes eu produzo uma fala e você é o que a comunicação não violenta fala pra gente. Você no lugar de observar o que eu estou falando, você interpreta. Só que você não interpreta segundo aquilo que eu estou falando, você interpreta segundo a tua cultura, segundo a tua visão, segundo. Então, a comunicação não violenta, ela faz com que a gente. Eu pergunto para ela, e aí, mas você entendeu? Fala para mim o que você entendeu. Não, não foi isso que eu falei. Uau. Não foi isso que eu falei. Eu falei para você que. E aí pontua. E estou dizendo isso porque a responsabilidade é minha. Penso que, se acontecer, mas ela tem que ter a oportunidade. Eu aprendi isso dentro de uma sala e não era sobre filhos. A conversa era sobre funcionários dentro de uma empresa que eu estava tendo problema e a psicóloga perguntou: mas por que você tem que fazer? Porque senão não vai acontecer. Ela, por que que não pode deixar de acontecer? Deixa quebrar. Porque às vezes está precisando quebrar para entender o teu valor e entender que o outro não consegue. A oportunidade do outro crescer está naquilo que você não põe a mão. Se eu fizer tudo pelos meus filhos, eles não vão crescer. Exatamente. Eles vão precisar produzir o erro deles e é melhor que seja cedo. Com propósito. Educação com propósito. Você pega a tua criança. Você tem filho? Não. Ainda não. Pronto. Pega a tua criança e eduque com propósito, sabendo que você vai instruir antes para ele errar depois. Ele te desobedecer e errar, mas quanto mais cedo melhor. Porque ele vai ter a oportunidade de entender que você tinha razão. E ele vai crescer uma pessoa entendendo que não, meu pai tem razão, mas você não foi um pai abusivo. Você fez com que ele compreendesse tudo no entorno. Então, não vai porque você vai cair. Você sabe que ele vai cair, mas ele vai. Você vai estar lá por perto. Deus faz isso com a gente. Sim. Porque uma coisa que eu ouvi na Conexão Saúde da boca da Kátia Demir, o mundo espiritual não tem dó de você. E não tem. Porque ele vai produzir o conteúdo suficiente para você entender o quanto Deus Te ama ou te cuida. Assim, tudo que você falou tá muito relacionado à palavra, né? Você falou da compreensão. Né? Primeiro a palavra fala sobre ensinar o caminho onde seu filho deve andar. Eu acho que não tem como ensinar sem você sentar, conversar, que de certa forma é o que acontece com a gente hoje, né? Acontece muito com a gente. Vamos dizer assim, a Bíblia deixou claro pra gente tudo que a gente precisa tomar cuidado e o que não precisa tomar cuidado, todas as observações. Então eu vejo isso sensacional, né? Eu vejo muito propósito nisso, do que você falou. E me chamou a atenção, porque você deixou claro que às vezes é o trauma que a gente gera, né? Nessa comunicação violenta, dependendo da comunicação que a gente tiver, porque isso envolve muito o que a pessoa entende. Então é muito importante, talvez, perguntar para ela, como você falou, perguntar
Você entendeu? Como que você entendeu? Como você Como entendeu? você entendeu? Porque quando eu fiz marketing, eu também passei por isso. Pensa, a professora falava assim: quando você for fazer marketing, imagina, você tá falando uma coisa e a pessoa tá entendendo outra. Né? Que nem acontece hoje as pegadinhas, né? A partir de R$ 10. Aí O comércio. a pessoa É. já entra na loja Ai, pensando, custa tudo R$ 10. E não é. porque às vezes ela só prestou atenção no que tá grandão lá, né? R$ 10,99, sei lá. Então é muito importante. E como isso se adequa? Eu falo em todo. Você falou aqui da família, mas como isso se adequa dentro de uma empresa, por exemplo? Como que a empresa poderia melhorar isso, já que você também falou que geriu pessoas, né? E eu acredito que quando você geriu, você ainda não tinha esse conhecimento, Não, né? E hoje. eu era uma chefe violenta. Eu levantava a mão, eu achava que as pessoas tinham que compreender o que eu O óbvio. queria, meu desejo. É O isso, óbvio, né? um óbvio não existente, porque não existe. Né? As pessoas precisam saber. Então eu acreditava, eu colocava todo um checklist, a operação em cima do lado da bancada, da cozinha, no caso eu estou falando. E aí as pessoas tinham que entender, eu quero, ó, tá aqui. Então, você lê. E eu produzi muita violência dentro né? Até peço perdão. Publicamente, né? Porque eu fui uma chefe muito violenta. E dentro as comunicações dentro das empresas hoje, o fator, essa questão da autoridade, né? Que cabe. Quantos líderes nós temos que é o que eu estou falando e pronto. E não entra, porque na base é sempre a comunicação esticada, né? A gente precisa. Às vezes, tem uma pessoa que, às vezes, Tiago, eu falo para você assim: olha, Tiago, você vai fazer círculo. E você entende que círculo é círculo. Sim. Mas eu não te expliquei. Tem aquela questão do arroz. Olha, Do você faz. tamanho do círculo, né? A mulher sai de casa e fala. Tem uma empregada nova. Ela fala: olha, eu quero arroz, feijão e bife. E ela foi trabalhar. Na hora do almoço, eu volto para almoçar. Ela chega em casa, a pessoa fez o feijão carioca, fez o arroz com legumes, ela fez o bife acebolado. Aí ela gosta de feijão preto, um arroz branco e um bife sem cebola. É, Você explicou? o óbvio não foi dito, Não né? foi dito. Aquilo que você precisava receber, porque arroz, feijão e bife é muito superficial para quem não gosta de cebola, para quem não para quem prefere um arroz branco e para quem tem preferência por feijão preto. Uau. Então, dentro da empresa, isso acontece muito. Você fala, o líder produz para a equipe, ele produz para a equipe uma fala onde ele não dá detalhes. E nem todo mundo vai, porque tem os novos. Tem os mais velhos que muitas vezes, dependendo do tipo de liderança, vão querer que os mais novos se ferrem. Então, que tipo de construção, de comunicação a gente está construindo através da nossa liderança? E um líder é o que eu costumo. Eu tenho a liderança de dentro para fora, que é um treinamento. E ele fala exatamente sobre isso, sobre aprender a liderar a tua comunicação, a teu entendimento, o sobre si, produzindo saúde dentro de você para que você possa transferir essa saúde para as pessoas, porque geralmente as pessoas estão todas danificadas por dentro e transferem aquela ruína para o outro. Às vezes você tem até uma equipe que tem a possibilidade de ser saudável, eu acredito que tem, mas tudo aquilo, eu digo que tudo aquilo que acontece dentro de uma equipe, dentro de uma grande empresa, é produzido pelo líder. Porque a maioria vê ele como Sempre, referência, né? exatamente. Então é você que direciona tudo. E aí a comunicação não violenta não trabalha com culpa. Mas dentro de uma empresa, vai cair sobre alguém. E Alguém tem que... sempre vai responder aquele que está no mais alto. O mais alto que vai responder, então, é o presidente, é o líder da equipe. A liderança é sempre a responsável. Então, o Moisés, né? Moisés bateu na pedra no lugar de falar para ela. Então, Deus falou para ele: Moisés, eu falei para você, vem cá, querido, vem. Eu falei para você fazer o quê? Para falar. E você fez o quê? Eu bati. A pedra, vamos supor que a pedra é minha equipe. Sim. Era só para falar. Aí eu fui lá e bati. Então Sim. você não vai entrar lá, naquele lugar. Você não vai entrar na Terra Prometida, querido. Porque você não fez do jeito que era para falar. Se você tivesse falado, não ia machucar.
Legal. E, então quer dizer que tem sua autorresponsabilidade, né? Que você falou aqui que a comunicação não violenta não tem culpa. Como assim? A gente não atribui culpa, a gente atribui responsabilidades. Excelente. Então, e quem é responsável pelo quê? Eu não estou aqui para dizer pelo que você é responsável, eu estou aqui para entender que eu tenho a responsabilidade de entregar o meu conteúdo da forma mais respeitosa possível ao Marshall e a Jesus, que é aquilo que eu sigo. Então, eu tenho que ser fiel, então responsável. Eu sou responsável em produzir o conteúdo que seja condizente. Eu não sou obrigada a te entregar algo que seja aplicável a você, mas eu tenho que ser fiel e responsável com a minha, com aquilo que com o meu propósito, com aquilo que eu estou aqui para entregar. Então, qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é ter responsabilidade através da minha fala para entregar o melhor disso aqui. Eu ando com isso o tempo inteiro, porque eu não quero errar. E posso errar. Mas a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade, a comunicação não violenta trabalha com autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim. Por isso eu tenho que perguntar: o que você entendeu daquilo que eu entreguei da minha responsabilidade? Porque aquilo que você ouve é responsabilidade sua. Está dentro da tua visão. E eu preciso trazer a sua visão para cá, para a gente poder entender e continuar. E não gerar ruído, né? E não gerar ruído, que é o principal. E a É. gente faz isso muito dentro das empresas. As empresas mais doentes estão cheias de ruídos. As equipes mais tristes, assim, elas estão doentes mesmo. Equipes que o tempo inteiro estão tirando atestado, pegando atestado. E ela é real. Tem os psicossomáticos, né? É real. É uma dor que vem na hora que você passa o fim de semana inteiro bem. Quando vai chegando a hora de dar um negócio, começa a dar. O cérebro sabe, putz, ela vai voltar para aquele lugar. Aquele lugar de opressão, aquele lugar de mentira, aquele lugar de engano, aquele lugar onde. Enfim, O ambiente, o né? ambiente, né? Não é. Então, o meu trabalho hoje é produzir indivíduos que consigam se entender, se compreender internamente e assumir. As pessoas correm de assumir. Então, quanto de Responsabilidade. coragem você tem? Eu costumo dizer o leão, porque hoje você às vezes fala como um gatinho, mas como é que esse leão vai rugir? Que tipo de coragem você tem? Porque um gato não pode ter a mesma coragem do leão. Então, e há de se ter coragem para assumir quem você é. Precisa muita coragem para você assumir quem você dizer não. É preciso coragem para dizer não para um filho, quando você queria dizer sim, mas o dizer sim, às vezes, é você tirar a oportunidade de crescimento dele. E não é para você virar um produtor de nãos, porque a gente não pode viver dizendo não. Sim. A gente precisa pesar e Tem que balancear e ter dosar um sempre. porquê. Porque é necessário que você explique. Porque hoje em dia, principalmente, porque antigamente os pais até conseguiram, né? Na base da surra, mas hoje em dia não tem como. Vai ter que explicar. Vai precisar produzir um conteúdo interno lá dentro de casa. Vai precisar. Então você senta e explica. Filho, vem cá, é o tempo de qualidade que a gente vai ter com os nossos, com os nossos. Por mais que doa. Né? Às vezes tem filho rebelde que não quer ir. Por que, que ele está rebelde? Por que, que ele está executando dessa forma? Por que, que ele está produzindo desse jeito, me rejeitando desse jeito? Por que, que ele está fazendo desse jeito? Pergunta. Pergunta. Porque ninguém melhor para dizer do que ele. Às vezes ele vai te responder uma coisa que não é aquilo. Ele vai falar para você, é porque eu estou sentindo, sei lá, fobia. E não é, ele está com medo de você brigar com ele está com medo de você deixar de falar com ele. Muitas vezes é outra coisa que está lá no fundo do coraçãozinho dele, que ele não está conseguindo produzir a fala. Quantas vezes eu quis falar para minha mãe, mãe, eu só queria deitar no teu colo, e eu não conseguia, eu brigava, xingava, porque eu queria deitar no colo, e minha mãe é um pouco mais fria, né? Ela tem o jeito dela, ela foi educada, ela teve uma vida Uma história diferente. uma história muito sofrida, né? Onde ela também não foi muito abraçada, né? Ela teve que trabalhar muito cedo. Então, e ela não é culpada, e aí eu preciso entender que ela não é culpada por ter dado para mim o conteúdo que ela tinha. Porque era o que ela tinha, era o melhor que ela tinha, né? E aí eu queria falar, eu queria só que ela me abraçasse. Mas ela não é de abraçar até hoje, ela abraça de outras formas. Sim. Ela senta numa mesa, faz uma comida, Tati, levanta, chega na casa dela, ela levanta, prepara o café. Quer café? Quer não sei o quê? Prepara, faz um biscoitinho, já pega um bolinho, já ela põe. Então ela tem o jeito dela de mama, tem aquela
5 linguagens do amor, né? Sim. Aquilo é muito real. Cada um tem o seu jeito de amar, de entregar amor. E a gente precisa entender o jeito de cada um amar, porque daí a gente não vai sofrer menos. Pô, fulano não gosta de abraçar. Você gosta de ser abraçado? Fala, fulano, me abraça. Porque eu não gosto de ficar abraçando as pessoas. Sim. Mas se alguém me pedir um abraço, eu dou. Porque também é aquilo que você falou, né? Você é um pouco da educação, do que viveu, da história, da cultura, né? Meus pais também não são de abraçar. Só que a história dos meus pais também, eles não foram de receber muitos abraços. Eu lembro que quando eu me converti, passou um tempo, vamos dizer assim, quase um teste social, né? Eu falava pros meus pais assim, eu te amo, por quê? Porque eu não via isso deles, né? Hum, Ele ficava, te amo, te amo, te amo. Toda hora eu ficava falando, né? Toda hora eu ficava, te amo, te amo. Aí um dia, meu pai falou. Um dia, minha mãe falou. você gerou a cultura. Um dia, minha avó falou. Entende? Eu até me emociono com isso. Por Você quê? Porque eu mudou. não via isso, né? E comecei a falar, te amo. Ah, não sei o que, te amo. Não sei o que, te amo. Aí, de repente, um dia... Eles ainda não são de falar, como você falou, não é a comunicação deles, mas acho que é porque eles também não aprendeu. Minha avó, até hoje, quando eu falo pra ela, ela fica toda sem graça. Ó, que lindo. Parece que ela fica assim, ó. Mas é porque E ela se agora sente. O que que eu faço? Eu não sei como que eu faço, gente, quando eu sinto isso. O que que eu faço? Eu gostei, porque gosta, é legal. Ela fica com a cara assim de. Eu Ah, também, tá bom. eu também, fio. E eu acho aquilo mais É isso. engraçado. E olha o que que você fez. Olha como. E é isso. A comunicação não violenta, você percebeu que você tinha falta de algo. Provavelmente, porque você também vivia dentro de uma cultura, Sim, provavelmente você viu isso em algum lugar. sim, Um pai de uma mãe dizendo eu te amo para um filho. Você olhou e falou, poxa, eu nunca recebi isso. não tenha dúvida, Aí foi deixa. exatamente. Aí eu vou entrar dentro de casa e vou fazer assim. Você fez o que a gente precisa fazer. Vou falar para eles. Entregar para ele aquilo que eu preciso. E querendo ou não, agora você ouve mais um pouquinho, é Sim. com mais dificuldade, beleza, mas hoje você ainda conseguiu mudar o ambiente, a cultura deles. E é isso, falando e entendendo que eles têm as limitações, porque eles não tiveram esse abraço, né? A gente poder compreender, é onde eu falo, é um lugar, a justiça restaurativa, é um lugar onde eu não vou deixar de amar meus pais, porque eles não aprenderam a abraçar ou a dizer um eu te amo. Eu vou entender por que que eles não falam eu te amo. Né? E começar a produzir isso. Todo dia chega uma hora, eles vão aprender. Eu também te amo. Eles vão aprender o conforto daquilo. Não, tá bom, não dói não falar. É, Né? Vai testar, não dói não falar. E eles vão aprendendo e crescendo também junto com a gente. eu achei isso sensacional. E agora vamos de encontro ao que você faz hoje. Né? O que que você faz hoje, né? Porque você falou aqui do curso, né? É curso, a É um mentoria. treinamento, é uma mentoria, Uma é. mentoria, né? Da liderança de De dentro dentro para para fora. fora. Hoje, Vixe. qual que são todas as vertentes que você atua? Por exemplo, se alguém do Filho Próspero for te procurar nas redes sociais, né? Porque, e outra coisa, qual que é a diferença do seu trabalho pro psicólogo, né? Por exemplo, que lembra um pouco, né? É que o que você falou lembra um pouco por causa da comunicação. É por causa da escuta, né? A comunicação não violenta, eu trabalho basicamente com a questão de escuta. Então, eu escuto, é o que falta, né? Sim, Hoje em dia, as pessoas querem mais falar do que escutar. E eu trabalho mais com base na escuta. Hoje, eu trabalho com acolhimento de pessoas em situação de rua, que é onde eu, meu laboratório, onde eu aprofundo o meu conhecimento, assim. É um lugar onde todos os dias, 150, 170, contando com funcionário, né, porque a gente se relaciona com eles também, são 200 pessoas aí, em torno de 200 pessoas diariamente, um dia sim, um dia não, no caso, que a gente está sempre lidando de perto. Então, essa mentoria acontece diariamente. Todos os dias. Essa evolução na comunicação existe todos os dias. Então, trabalhando com as pessoas de comunicação, de situação de rua, eu, particularmente, trabalho com homens, e aí eu posso dizer que eu sou especialista na mentalidade masculina, porque eu já tenho aí, desde que eu entrei no acolhimento, eu trabalho com a mentalidade masculina. É um público que eu. E por que que eu gosto do público masculino? Porque eu acredito na carência que eles estão passando com essa questão da evolução do comportamento feminino. Né? A mulher, ela evoluiu. E aí, no lugar dele subir junto, sucumbiu. E a população masculina é 70
da população masculina, da população de rua é masculina. É muito. Daí o restante se divide em idoso, mulher e criança. Mas, ali 6%, enfim, tem umas porcentagens. Mas o público masculino é o público vencedor, ganhador aí na ocupação de rua. E o que eu entendo lá dentro? Que todos eles, quando eu pergunto, por que você está aqui? A resposta muda o motivo, mas o fundamento do estar lá é o mesmo. Eu não consegui lidar com isso, ou com aquele, ou com aquela situação que veio desse ou daquele. E geralmente, na grande maioria, eles não conseguiram lidar com as questões com as mulheres. Mãe ou as esposas. Assim, eu ia falar que talvez também esteja ligado à cultura, né? Porque o homem nunca teve, que não falei dos meus pais, mas antes de eu me converter, eu nunca tive a facilidade, ainda não tenho, de compartilhar dores, né? Dificuldades. Diferente de mulheres, que eu sempre eu cresci com 4 mulheres, né? Minhas 2 tias, minha avó e minha mãe, né? Praticamente eu cresci com elas, porque meu pai tá sempre trabalhando. Então eu via elas compartilhando as dores entre elas e entre as amigas. Mas o pai... Nunca vi, né? Então eu fico pensando assim, né? Você falou que a maioria dos homens, e até hoje eu vejo que eu tenho amigos. E eu até mando mensagem, falo assim, pô, irmão, você não compartilha nada. Outro dia eu trouxe também um amigo. Porque ele não compartilha, só compartilha as vitórias. E acho isso top, maravilhoso. Mas não vejo ninguém também falando, mano, tô tendo essa dificuldade. Aí eu percebo que homem, até hoje, né, tem essa dificuldade. Eu acho que no dia que eu fui lá no negócio da saúde, eu falei acho que foi pra Valéria. Eu falei assim, nossa, ela falou assim, nossa, você é o segundo homem aqui, só tinha você e agora tem mais um. Aí eu fiquei pensando, será que é porque o homem é orgulhoso? Será que... Enquanto você estava falando, eu estava aqui perguntando, será que eu... Será que, então, tem a ver com isso? Os homens estão na rua por questão de orgulho? Ou Então, questão de sentimentos não tratados não internamente? tratados, isso com certeza. Então, aquele pedido que eu preciso, porque o quarto pilar da comunicação não violenta é Opa, eu vou realizar pedido, já, né? já falo os 3 já, os outros São 3. 4, né? Algumas pessoas trabalham com 3, mas são 4. A observação, a necessidade, Primeiro você observa a situação, aí você vai entender o sentimento, depois você vai entregar a necessidade e fazer o pedido. Então você tem a observação, que é você parar e perguntar, por que eu senti isso? Então você me bate. Se você bate fisicamente, eu vou sentir dor. Dor. Né? Mais intenso ou menos intenso, mas eu vou sentir dor. Então eu entendo. Agora, quando você me fala algo que me fere lá dentro, eu vou sentir algo. E eu digo que o sentimento é igual ir no banheiro. Você tem vontade de fazer xixi, você precisa ir fazer xixi. E a solução para fazer xixi É fazer xixi. é fazer xixi, independente de banheiro. Porque se você não conseguir chegar no banheiro, porque socialmente a gente precisa ir ao banheiro, Sim, você vai fazer xixi na calça. sim. Porque é uma necessidade que você sentiu, mas ela tem que ser executada. A necessidade precisa ser suprida. Então, você sentiu tristeza, você precisa entender qual é a necessidade que está atrás dessa tristeza. Então, observação, você se pergunta, o que aconteceu? Por que eu senti isso? O que eu senti? Por que eu senti isso? Observar, sem julgar e comparar. Porque é algo que a gente tem muito agora dominante no tempo, é comparação e julgamento. É uma verdade. Quando a gente julga algo, ouve com julgamento ou fala com julgamento, a gente já limita as pessoas. E eu não posso colocar as pessoas na mesma caixa que eu vivo. Porque a pessoa é outro ser. Então eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso entender, observando fatos. No crime, né? Na criminalística, a gente percebe muito isso. A pessoa olha e o que estava na cena do crime? Tem que ser transcrito da forma que estava. Por isso que ele fala, não mexe na cena do crime. Porque tem que ser transferido da mesma forma. A foto, o que estava? O copo estava desse jeito, a asa estava para dentro, para fora. Observação. Eu vi O o Vitor atrás do computador com fone de ouvido. Isso é observação. Eu não posso dizer que ele está lá atrás do computador, porque eu não estou vendo o rosto dele. Eu não posso interpretar que lá atrás do computador ele possa estar comendo um chocolate.
Ah, porque ele movimentou a mão assim, então eu acho que ele pegou um chocolate, então eu já crio uma ilusão dentro da minha observação. E isso é o gerar um julgamento. E quando a gente julga as pessoas, obrigatoriamente, na hora que a gente produz a fala, a gente já entrega uma condenação. Não, porque você. E aí a gente já traz uma condenação. Então, quando a gente para escutar o que, com observação, sem comparação e sem julgamento, eu consigo olhar para você. Então, quando você me traz um problema, Tiago, você fala para mim assim. E aí, quando você se sente confortável, vamos lá falar da dificuldade de falar para o outro daquilo que. Porque deve ter uma ou outra pessoa que você consegue falar. Tem alguém que você não precisa falar o Não, nome. tem. Não, mas tem porque eu me esforcei Para ter. muito. Mas o Não, que você precisou, dentro desse esforço, você precisou garantir algo na outra pessoa. O que é? acho que é confiança, talvez. Confiança. Você precisava do acolhimento dela, mas essa pessoa tem algo que as outras não têm. A escuta. Sim. Ela para te ouvir. E na hora que ela entrega um feedback para você, ela não te julga, ela não te deprecia, ela não te humilha, ela não quer te falar que você é esse ou aquele, ela só vai te ajudar. Olha, Tiago, eu vejo dessa forma. Porque geralmente os conselheiros estão dentro desse lugar. Sim. Aqueles que a gente mantém junto com a gente. Eles trazem uma verdade, eles também estão abertos a você dizer, não, não é desse jeito. Né? Enfim, existe uma condicionante para o acolhimento. E é a escuta e a fala, sem julgamento, sem te depreciar, sem te colocar em um lugar que eu acredito. Isso é o que causa a oportunidade para o outro falar do problema. Eu não falava de muito problema, mas hoje eu falo. Hoje eu falo, mas também não é para todo mundo. Porque eu não posso falar alguma coisa que, de repente, eu Muito preciso particular. solucionar, é muito importante para mim resolver. A pessoa até tem potencial para resolver, só que na hora que eu terminar a minha fala, ela falar tudo que ela precisa falar, me ajudou, beleza. Mas depois ela leva isso para outras pessoas. Né? Compartilha Aquilo que era meu, que é íntimo. Né? que é íntimo. Então, eu preciso aprender a respeitar as pessoas no percurso. Eu preciso aprender a entender. A escuta é o fator primordial e o não julgamento, a não comparação. Eu não posso comparar você com outra pessoa. Eu preciso entender o seu problema de dentro de você, como você pensa, como você resolveria. Porque eu não posso falar, Tiago, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Eu posso falar para você, Tiago, olha, quando eu passei ou quando vi que alguém passou, porque a gente vai trabalhando com isso, a gente vai tendo experiências e Sim. resultados de outras pessoas. Então eu tenho mais algumas coisas para te apresentar. Mas você já tentou dessa forma? Você já procurou perceber se isso dá certo para você? E às vezes é um monte de tentativas até você encontrar o que dá certo. Eu não sabia o que é que dava certo para mim, de tanta coisa que eu tinha dentro. Eu tive uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu sou uma mulher de muitas ideias. Eu tenho muita ideia. Todos os dias, dioturnamente, eu tenho ideia. É o tempo inteiro dormindo, eu levanto e anoto. E aí eu falei, eu vou parar disso. Eu vou parar de ser consumista das minhas ideias. Eu preciso produzir uma, focar em uma, porque todas são boas. Na hora que eu ver que realmente não vai dar certo, eu largo de mão e aí vamos para a próxima. Entendeu? Mas a gente para se escutar, que é uma coisa que a gente não faz, essa produção de não escuta interna. Eu trabalho muito com indivíduos, eu amo gente. Eu amo gente, apesar de viver sozinha, eu amo gente, porque é um lugar muito lindo de viver, assim, as pessoas conseguem entender, quando você consegue fazer com que as pessoas entendam sobre elas mesmas. Outro dia o menino falou, Tati, mas... E aí tem aqueles que não sabem falar, mas eles estão sempre coladinhos perto de você, né? No acolhimento. Sim. Estão sempre ali. Oi, fulano, o que foi? Não, só tô aqui só. Só tô aqui. Aí fala alguma coisa, ele, então... Mas daí eu queria falar um negócio que eu estava passando, estava sentindo um negócio assim. Então, são aquelas pessoas que estão querendo produzir algo melhor sobre elas mesmas, entendeu? Sim, não, é um desafio. Eu falo assim, pra maioria dos homens, né? Porque, que nem eu falei dos homens, eu conheço muito poucos que não tem essa dificuldade. Que não tem essa dificuldade. Mas eu acho que isso está ligado à criação, à cultura. Mas eu acho que a cultura masculina, Thiago. Não, então, é uma cultura masculina. Porque eu sou de uma época que falava, não, homem não chora. Quantas vezes eu perdi o tampão do dedo e ficava quietinho. Não, e quando você pode chorar. não sei nem se pode falar, tá no YouTube, né? Sangrando. E você...
No YouTube não pode falar sangrando. Gente, eu preciso entender o que, que o YouTube pode, né? Porque tem umas coisas que eu falo. Mas deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui pra ver. Vitão, você tem alguma pergunta? Quer participar, Vitão? Eu vi bastante aí ataques sobre a comunicação não violenta. Não pensei em nada hoje, hein? Não. Já aprendi bastante com ela aqui. O Vitor ouve sempre, né? Que eu venho Tranquilo, gravar né? aqui. Nós gostamos bastante da participação do Vitor, né? Aqui no podcast Filho Próximo. O Vitor tem ajudado bastante a gente. Eu podia perguntar uma coisa, acho que você não falou, né? Porque é formiguiosa. Ah, não contei essa Isso, história. já é uma boa, já vamos... E também não falei qual é a diferença entre o ser psicólogo e ser mediador de conflito, no Isso. meu caso, né? Minha profissão. Já Eu sou entra nos dois mediadora de assuntos. conflito, né? Não tenho know-how de psicóloga, mas o mediador é uma área cerebral, é uma área cognitiva, trabalha com as sinapses neurais. Só que o psicólogo ele tem uma formação e uma compreensão da psique, do humano, de uma outra forma. Ele conhece o ser humano física, quimicamente, neurologicamente, então ele tem um aprofundamento. O meu é comportamental. Eu trabalho com comportamento daquilo que já saiu. Ou que quer sair, que não saiu ainda, que está lá guardado. Porque muitas vezes você tem umas coisas lá. Então, eu trabalho realmente com a identidade das pessoas. É muito, Tiago, daquilo que Deus fez comigo. O que eu faço não é nada diferente daquilo que foi produzido em mim durante 3 anos. Então, durante 3 anos, eu passei por um movimento de reconstrução, de identificação, de descoberta, e isso tudo virou com base na Bíblia e com base no livro do Marshall, com base no livro dos círculos da Kay Pranes. Isso que está sendo construído em cima dessas coisas, são experiências. Com base na experiência do Marshall, com base no conhecimento da Kay Pranes e com base na minha reestruturação. É isso tudo. Então, é algo novo, é algo particular meu, é algo sobre identidade, é algo sobre algo vivido. Então, não tem nada a ver com a psicologia, apesar das duas coisas. Todo mundo pergunta, você é psicóloga? Você fez pós aonde? O dia que eu recebi essa pergunta, eu falei, eu devo ter muita autoridade nisso que eu estou falando. Porque a gente não tem visão daquilo que a gente é. Sim. É as pessoas que trazem, né? Porque às vezes a gente acha que a gente se cobra tanto de melhorias, de precisar ampliar, melhorar, e a gente não entende que a gente já é muito bom. Sim. Só que as pessoas trazem esse feedback. E aí eu estava numa conferência de mulheres, ela perguntou: nossa, eu tenho ouvido seus vídeos, que não sei o quê, tenho visto. Você fez pós aonde? É o quê? Do que é? E eu falei, Deus, pós? Ela falou de pós-graduação. Se é pós, eu já me graduei. E aí as pessoas trazem essa visão. Então, mas eu não tenho, tá? Deixar bem claro que isso é uma visão experimental baseada na Bíblia, nos livros, no conhecimento de pessoas que já estudaram sobre isso e que eu estou aqui me alimentando. Eu leio esse livro uma vez por mês. Show. E todo dia dou uma visitada, às vezes surge uma dúvida, um questionamento, aqui, abra a Bíblia, vamos lá, construir e entender, porque eu não fujo dos meus princípios, né? Quando eu dou meus treinamentos, quando eu dou minhas mentorias, quando eu faço consultoria, eu não vou conduzir você a ir para a igreja. Mas o fato de você se conhecer pode te levar para lá. Entende? Sim, porque para lógico. mim, Jesus é identidade. Para mim, Jesus é identidade. Né? Ninguém sem coragem conseguiria se colocar na cruz. Ele precisou ter coragem para assumir vários a medos, responsabilidade que nem era dele. Até ter medo também, várias coisas. Medo, raiva, ira, né? Porque um dia eu visitei é. a Bíblia. Jesus tirou logo no começo, né? Não, eu quero saber, porque eu queria uma desculpa para poder ficar irada. Quero saber se Jesus tirou. Aí fui lá. Aí tava lá que Jesus quebrou o templo todo, a porta do templo. Ele ficou bravo, chorou. Ficou com raiva, teve medo. Ele teve tudo, medo de morte, né? Ele teve o medo que a gente sente da morte antes de ir lá no Getsemane. Então, eu preciso... Eu produzo tudo experimentalmente, baseada na minha experiência e nas experiências das pessoas que já escreveram esses 3 livros que eu estou falando. Achei sensacional, sensacional mesmo. Inclusive, acredito que o impacto é gigantesco para a geração, principalmente falando da geração de hoje, que eu acho que todo mundo, devido às redes sociais, todo mundo tem uma visão do mundo distorcida, né?
O pessoal acredita que tudo é bonito, tudo é belo, não existe falha, que todo mundo alcançou o sucesso sem passar pelo processo. E não Né? tem como. É a capa, aquela É, capa, porque eu acreditava que eu era sucesso. porque o pessoal vende isso, né? Mas agora eu queria saber, fiquei curioso pela pergunta É isso que eu do ia Vitor. falar. O que que o Vitor perguntou? Fala de É, novo, Vitor. que é ostra e formiga? Formiga e ostra está relacionado com a conversa do Marshall com da girafa com Gente, eu não lembro o nome do Uma- bicho nunca. Tranquilo. É, a Dos conversa dois do animais. Marshall, mas eu também tive uma visão. E era formiga saindo de um armário carregando osso. Então as formigas vinham naquele caminhozinho. em- Chacal. Chacal, isso, obrigada, Ah, tô Vitor. falando, o Vitor Obrigada. é Você é top, sensacional. menino. Eu vou te usar mais, Vitor. Eu vou falar para você que eu vou te usar mais. Eu uso pouco. O Vitor é Muito talento sensacional. escondido aí. E ele, o chacal, a girafa e o chacal. E o chacal, ele tenta ludibriar. Não, você me ama. Na conversa você vai ver. E a conversa da formiga e da ostra tem a ver com o talento. Também foi uma visão que eu tive. E assim, aquele sonho que você tem que você não esquece nunca mais. Eu tenho a visão completa na minha vida. Então, eu estava num lugar, nesse processo, porque no meu processo de reconstrução, eu tive várias visões. E cada uma delas revelava um período da minha vida. Períodos que lá, para quem olhasse, precisava de fé. Porque, assim, a visão do acolhimento, a visão das pessoas, a visão do. E eu tive uma visão num lugar que era uma casa familiar. Casa, residência. Você Era já uma tinha... residência de família e tinha um armário. Nesse armário tinha uma carreirinha de formigas que vinham, entrava dentro do armário e saía carregando ostras. E levava essas ostras, então o armário estava ali, ela passava por ali e ia carregando as ostras. E ia para um armário que era cheio de vida, no caso. Ele tirava daquele armário, era um armário vazio, e levava para um armário que saía de dentro plantas, árvores. Eu tenho muita relação com esse negócio de planta. E para mim a árvore é vida, a árvore representa o ser humano. Sim, meu logo de culinária é uma árvore. É uma árvore, aí ela é muito profunda. Foi eu mesma quem fiz, e é uma árvore. Porque eu tive muitas visões sobre árvores, e inclusive sobre a minha vida. E a árvore é o fruto, né? Árvore sem fruto, árvore com fruto. E aí saía a formiga de dentro desse armário, com as ostras fechadas, e entrava dentro de um outro armário, onde lá dentro tinha vida. E aí eu falava para Deus, Deus, olha, tem coisa que eu tive visão, que eu só recebi resposta. E eu posso dizer, ontem eu tive num lugar onde eu trouxe resposta para a visão que eu tive, que um dia eu acordei de noite com uma voz falando assim, a sarça dente. E era uma voz no escuro. Tinha um escuro e tinha uma voz. A sarça dente, uma voz. Eu não sei nem, não consigo falar o que era aquela voz. E aí eu levantei. Aí eu olhei, sabe quando você olha para ver se tinha alguém, né, que nem Samuel, Senhor, você me chamou. E eu olhei, até me dá um negócio. E aí eu levantei, e do mesmo jeito, e aí eu olhei a sarça ardente, fui lá, teve um chamado, era uma árvore, teve uma conversa ali, e eu recebi a resposta ontem. O que que é? E eu fico perguntando todo dia, Deus, o Senhor me mostrou isso, o que que é isso? É coisa da minha cabeça, Deus. E aí vem vindo as respostas. E eu tive essa visão da ostra carregando da formiga carregando a ostra. A ostra tem um processo de dor profundo para poder produzir a pérola, o tesouro, que não é dela, mas que entrou para machucar e ela transformou ela superou. A formiga. A formiga é o ser mais organizado. Trabalha em equipe, organizado, Financeiramente. estratégico, sabe guardar para o tempo difícil, para o tempo de escassez. Ela consegue produzir no tempo de fartura para o tempo de inverno. Ela é muito inteligente, muito safa, consegue carregar pesos muito acima do tamanho dela, 10 vezes, eu acho, 100, não lembro. Mas ela consegue carregar pesos muitos. E aí vem a formiga ajudando a ostra a revelar o talento. E essa é a minha missão na Terra. É isso que eu faço dentro do acolhimento. Eu Qual vou que é a missão? revelar o talento da dor. Uau. Qual é o talento escondido atrás da tua dor? Né? Porque a ostra, ela sofre muito. E o pior, ela morre para entregar o talento dela. Uau. Uau, sensacional.
Sensacional demais, Tati. Eu particularmente adorei, né? E nós estamos caminhando pro fim, Tati. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns breves comentários, né? Por quê? Porque eu vejo muito potencial no que você está fazendo. Eu acredito sinceramente que você vai impactar gerações. Amém, eu recebo assim. É, É meu desejo. não, mas não tem como você fazer o que você está fazendo e não impactar, né? Semana passada, através até da minha mentora também, tô fazendo uma mentoria, Gisele, fica um abraço aí pra você. Ela indicou pra gente, eu e minha esposa, né, que tá fazendo essa mentoria, assistir um filme chamado Correntes do Bem. Não sei se você já viu. Não. É uma criança, ela tem uma ideia de, ó, eu ajudo 3 pessoas e cada pessoa que eu ajudar vai ajudar mais 3 pessoas. E se torna uma corrente, né? Sim, Parece que o filme é baseado em histórias reais. Isso andou lá nos adoro. Estados Unidos, no estado, né? Acho que lá é chamado de estado também, igual aqui. No estado, né? E essa corrente do bem foi alcançando muitas pessoas, né? A ponto de chegar desse menino ser entrevistado. Porém, esse menino depois veio a falecer tentando ajudar uma criança, né? E foi tentar continuar a corrente que ele criou, né? Que é um trabalho de escola para mudar o mundo. Nossa, Ele eu veio a vou falecer anotar aqui. e veio falecer muito cedo, né? Porém, eu vejo que o que você tá fazendo é a mesma coisa, entende? Porque assim, eu tenho uma visão na minha cabeça de que se cada um cuidasse de uma pessoa, por exemplo, o mundo seria totalmente diferente. Todo mundo ia entender o amor de Deus de forma diferente. Acho que cada um cuidar de uma pessoa, né? Um ano eu cuidasse de uma pessoa, no ano que vem essa pessoa cuidasse de outra pessoa, imagina Ah, que tem aquele filme que é recente, A Forja, ela fala sobre isso, né? eu acredito muito nisso. Eu, sinceramente, desde 2014, eu falo muito sobre isso, né? E uma coisa que você falou hoje também, que eu tenho falado bastante tempo, mas hoje eu falo com mais veemência porque eu tinha medo, é do quê? De que Deus fala. Deus tá sempre falando, a gente que não entende. Ou não quer entender, né? Melhor dizendo, né? É E porque muitas vezes a gente, a nossa humanidade não nos permite. Ela quer, o ego, né? Aquela coisa da gente é que a gente quer ludibriar, ludibriar, é, a gente quer ter razão no lugar de Deus. quer interpretar da nossa maneira, Ou né? isso, é E isso. eu acho isso sensacional que você está fazendo, né? Eu gostaria que você não vai dar pra falar de todos os seus projetos aqui, né? Então, falasse dessa pílula restaurativa que você aplica, né? Pra gente ir caminhando aí por fim. E depois você deixe suas redes sociais. Uma pergunta que a gente costuma fazer aqui, temos falhado bastante em fazer essa pergunta, é o que é prosperidade pra você também. Então, explica pra nós o que é essas pílulas, deixe as suas redes sociais e fala pra nós o que é prosperidade pra você, na sua visão. A pílula restaurativa, ela é um produto que está crescendo agora, está nascendo, na verdade. Eu ainda estou inserindo essas pílulas devagarzinho, igual remédio. A gente não dá doses muito cavalares, que é para as pessoas irem compreendendo devagarzinho, mas elas são entregues no Instagram, no Eu Tatilemos 1. É, toda segunda-feira eu estou procurando ser Disciplinada. disciplinada, mas tenho falhado, mas por favor, tenham paciência comigo. E eu desperto através da Bíblia e trago a comunicação não violenta com o parecer bíblico. Através da pílula restaurativa, que é para restauração daquele sentimento ou de alguma ação que você precise restaurar naquela semana. É aquela motivação semanal que está lá no Instagram disponível gratuitamente. Você pode só acessar, se puder, deixa aquele like, mas se você utilizar esse conteúdo para melhorar a tua vida, eu já sinto muita felicidade, sabe? Porque muita gente passa e não deixa o like, mas todas as pessoas falam, eu estou fazendo aquilo que você está falando. Nossa, mano, como que é legal aquilo ali. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim, eu fico feliz. Não, porque assim, a rede social é um meio de divulgação. Se ela fizer esse papel, para mim, beleza. Se você der o like, você me ajuda a melhorar, mas assim, a minha função, a minha missão é realmente alcançar, e eu tenho poucos seguidores nessa página, mas ela tem um alcance alto. Então, assim, ela prospera para muitas pessoas, ela chega e alcança muita gente. E a Que é outra? prosperidade. Prosperidade. Para mim, prosperidade é o que eu sou hoje. Hoje eu acredito na prosperidade. Eu acredito que eu sou riquíssima. Sabe por quê? Porque eu sou útil em todos os lugares onde eu consigo alcançar. E quando eu não sou útil, eu trago ou conheço alguém que pode ser útil para aquilo, né? Porque eu não sou boa em tudo. Isso aí. Mas eu acredito que eu posso, se existe alguém precisando de inteligência artificial, eu sei que eu posso contar com você. Eu não entendo sobre isso, eu entendo pouco.
Mas eu entendo que tem alguém que pode levar esse conhecimento. Então, assim, eu consigo trazer utilidade mesmo quando eu não estou entregando aquilo que eu nasci para entregar, mas eu estou compartilhando algo de alguém. E para Perfeito. mim, prosperidade é isso. E viver com Jesus, que para mim é hoje é, é o que eu tenho de melhor. Sem Jesus, eu de verdade morro. Perfeito, perfeito. Antes da gente finalizar, quero falar pra vocês que o Júnior não tá aqui hoje, né? Eu devia ter falado isso até no começo, mas o Júnior não tá aqui hoje, porque o Júnior precisou tirar umas ferinhas, né, pessoal? O Júnior tem trabalhado bastante, e vocês sabem que no começo aí do Filho Próspero no podcast, né? Eu que precisei tirar umas férias, agora foi a vez do Júnior, por isso que ele não está aqui. Mas novamente quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Zora, especialista em inteligência artificial, onde você pode ter seu funcionário de IA, a Loja D, onde você encontra de tudo, é a loja virtual.com.br, se não estiver enganado, o link vai estar aqui abaixo. Também tem a ótica Golden Vision, né, onde você consegue óculos com preços excelentes, sem ser enganado. Também você consegue fazer os exames lá com eles e o tratamento é surreal, pessoal. Eu convido vocês a ir lá e já conseguir um descontinho através do Filho Próspero. A agência de marketing Designo tem nos apoiado, né? O Cauê tem nos apoiado, tem trabalhado com a gente e tem feito um trabalho sensacional, realmente maravilhoso. O curso Prosperidade com Propósito, onde você aprende a fazer seu dinheiro não só sobrar até o final do mês, mas você também vai aprender a investir da forma que a palavra ensina, tá bom? Assim, seu dinheiro vai sobrejar e você vai poder até contribuir para o próximo. Lembrando que o canal do Júnior, toda segunda-feira, ele também, vou dizer assim, traz uma pílula da palavra de Deus, se você quer aprender um pouco mais sobre Deus também. Inclusive, acho que ele vai lançar essa semana, hoje, o podcast dele. Então, vai lá visitar o canal dele. Lembrando que o principal objetivo do Filho Próspero é levar você até Cristo, né? Então, Jesus é o único Salvador e é a nossa maior referência, como diz Paulo, né? Seja imite ele. Tá bom? Vamos aqui finalizar. Eu quero indicar vocês a conhecer o Instagram da Tati. Vai lá conhecer o Instagram da Tati. Vai lá, faça uma pergunta que eu gostaria de ter feito, mas o tempo não nos permite, que é quais são os resultados, né? Depois que você consegue quebrar esse ciclo da comunicação não violenta. Vai lá, te desafio qualquer coisa. Enche o saco dela lá para fazer bastante vídeo em relação a isso, para que a gente possa mudar o mundo aí, mudar a geração, porque realmente precisamos que as pessoas comecem a observar mais e comunicar melhor. Eu acho que é importantíssimo, né? Conseguir expressar para fora. Nós vamos conseguir eliminar inúmeras doenças, eu tenho certeza. Né? Tati, quero te agradecer, né, Obrigada, por Thiago. você se disponibilizar a vir compartilhar o seu propósito, o seu conhecimento. E eu espero de verdade, né, que não só esse episódio, mas tudo que você colocar a mão prospere no sentido Amém. de crescer, de impactar gerações. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a você pela oportunidade, que é isso. Eu vim aqui, eu falei para Deus o tempo inteiro, Deus, eu estou indo lá para levar aquilo que o Senhor fez comigo. Então é só para propagação da palavra mesmo, de verdade. Eu vim aqui por isso. Show. Ó, o Vitor também, Vitão. Não se esquece, muito obrigado por tudo. Vitor participou aí com a gente e vocês vão ouvir mais vezes a voz do Vitor. Filho Próspero, assim como a gente começamos, terminamos. Graça e paz a todos.